tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de janeiro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2187. Tem 6 páginas, 46 logias e 13 máximos. O tema efeitismo. A especialidade efeitologia. Definologia. O efeitismo é o ato de a consim desenvolvido, o ato da consim desenvolvido para demonstrar ou exibir algum resultado chamativo a fim de compor o cenário da vida humana. O estímulo ao carregamento da penseridade no sem. O efeitismo é bem caracterizado na vida humana através do kitsch, objeto de valor estético distorcido e ou exagerado, considerado inferior à cópia existente, próprio da predileção pelo gosto mediano, pretensioso, por estereótipos e chavões inautênticos da pessoa, por exemplo, novorriche, ansiosa para alcançar valores de tradição cultural privilegiada. O jogo de cena, as lágrimas de crocodilo, a ação do me engana que eu gosto, o vício comunicativo do uso abusivo do efeitismo, o jogo de palavras, a sopa de letrinhas. E eu li aí a metade só do material. Agora, na argumentologia, nós temos a caracterologia com 100 categorias de objetos e atitudes racionalmente atribuíveis ao universo do efeitismo na vida dia a dia. Remissiologia. Dos 15, nós chamamos atenção. Defeito, desfeito, descarte dos resquícios, efeito da autodispersidade, efeito da verpom, mega perigo dos efeitos mediatos. Frase enfática. O efeito do ato de efeitismo torna-se indefensavelmente anticosmoético quando desenvolvido para encobrir algum logro, chicana, demagogia, embuste, fraude, ludíbrio, pirataria ou falacioquência. Você ainda pratica algum ato de efeitismo? Por qual razão? Agora, a mega análise. Nós destacamos aqui 20 itens. Efeitologia, ilusão, sensacionalismo, comocionalismos, histrionismo, manipulação, espetacularização, equívocos, impressionamento, sugestionamento, aparência, ficcionalização, mitificações, intrafisicologia, cosmoeticologia, comunicologia, teatrologia, materiologia, autoengano e trucagem. Por aqui a gente tem uma noção geral sobre esse assunto do efeitismo. Agora, questionamentos. Há algum tempo estou com interesse constante em me mudar para Foz. Venho conversando com meu marido e família sobre isso. Que o senhor pode me orientar sobre essa questão? Não, a primeira coisa você tem que ver para não sair daí de Belo Horizonte, deixando qualquer condição ou lugar desfalcado. Olha bem também no seu processo de família, o que é que você tem em matéria de dependente. Olha o que você faz com os dependentes se é que você tem. Isso é que é a coisa mais importante. Terceiro lugar é o processo daqui. A primeira coisa é o seguinte: como é que vocês vão viver aqui em Foz? É o processo da sobrevivência. Olhar o pé de meia, etc. tal. Agora, qualquer coisa é vir conversar com a turma, que aqui nós temos gente especializada que pode ajudar a pessoa quando ela se muda para cá. Outro, fiz uma viagem internacional e o local no qual estive me foi muito familiar. A sensação que tinha era de que estava em casa ou voltando para casa. Desde então, as imagens que vi, onde passei, o que fiz nessa cidade, não saem da minha cabeça. Sinto vontade de voltar, algo parecido com saudade. Essa sensação boa pode estar atrelada a alguma vida que eu já tinha passado por lá, sem dúvida. Isso, de alguma forma, pode significar que nessa vida eu deva considerar alguma possível mudança para essa cidade? Não.
Se você está fora, é porque você não deve voltar para lá. Quais deveriam ser os principais critérios para definir se esse sentimento estava mais voltado para um passado do que para um reencontro de objetivos atuais? Aí você vê o que você está fazendo, qual é o seu objetivo, qual é a sua autoproex, e examinar o que aquilo tem que ver com isso. Fazer a inter-relação, a interaciologia. Estabeleça os confrontos e ver o que é que se passa com a história. Aí você vai ter mais inspiração do que fazer. Agora, como eu disse ali, você foi lá e viu. Se você está fora e viu depois, isso aí você não deve voltar ao passado. Isso é a volta penatis, isso é negativo. Agora, outra coisa, se isso se foi uma forma de você considerar uma possível mudança, não. Isso aí vai com calma, pondera bem, senão você vai fazer besteira. A gente não pode ficar entusiasmado com as bobagens de uma hora para outra. Isso é capricho. E outra coisa, isso pode ser o efeitismo que nós estamos falando aqui. Em tertúlia, o senhor comentou sobre uma vida em que trabalhava com alguns processos parapsíquicos que envolvia minerais e seivas. Contudo, falou que isso já estava superado. Visto isso, eu me questiono que processos eram esses e por que já estão superados. Estão superados pelo seguinte: você dominando mais o estado vibracional e as energias conscienciais, você dispensa os outros instrumentos. Os instrumentos sem vida, os objetos da própria vida e outras coisas mais. Você trabalha direto com a consciência. Isso é muito melhor. Eu, por exemplo, eu quis até estudar uns casos desses, mas hoje tem até uma dessas plantas que nem existe mais. De modo que é um problemão. De modo que vamos com calma e mudar as coisas para melhor. Olha bem as suas energias conscienciais. Com a TENEPS, noto que tem atraído muitas situações semelhantes com pessoas diversas sobre temas controvertíveis. Mantém a postura de tarde e as pessoas saltam com tudo em cima. Devo continuar a esclarecer todas as pessoas, apesar das mesmas nada saberem sobre energias e muito menos de conscienciologia? Não, a primeira coisa, você mora em Portugal, vai devagar com a Andor, porque às vezes você está tirando pedras aos porcos, ou falando no deserto. Não perca tempo com aquilo que não vai ter efeito. Tem gente que é totalmente siderada, tem um granito atrás da testa. Então aí não adianta nada não, é o povo a priorota. Olha bem. E outra coisa, a Europa toda é a turma do conservantismo. Eles estão vivendo ainda ontem, anteontem, alguns estão na Idade Média, outros estão ainda no feudalismo. Vai devagar com a dor. Cuidado. Escolha a turma com quem você convive e faça assistência em quem mereça assistência, quem quer ser assistido, quem está no ponto da assistência. Não perca tempo com aquilo que não está. Sou voluntário do IPC de Belo Horizonte há 2 meses. Estou com assédios muito intensos. Não consigo desassimilar nem encaminhar as consciências. Sinto-me muitas vezes desamparado por não confiar nos amparadores. Não consigo sentir as minhas energias direito e o EV está sendo imaginário e forçando muito a minha cabeça, está com pressão arterial muito forte há 3 meses. Estou com ruminações faladas e musicais que consigo parar. Quando tento sair facilmente, sou levado sem minha vontade para processo de auto-vitimização. E quando tento sair da auto-vitimização, mais me sinto assediado. Além de não conseguir controlar o processo do assédio sexual, o que me leva para mais assédio. Me sinto com 50 consciências. Como sair disso? O que eu posso fazer? Olha, a primeira coisa é o seguinte: seria bom, você é muito novo, você tem só 15 anos. Procure assistência. A primeira coisa seria bom, talvez, você ir na conscienciometria ou procurar alguém da psicologia que mexa com a cognitivo-comportamental para te dar uma instrução, uma orientação, um encaminhamento. 15 anos, você precisa de assistência. Agora, olha bem o processo de tóxico. Se tem tóxico atrás, está danado. Corta o tóxico. É a primeira coisa que você tem que fazer se tiver. Eu quero dizer para vocês que hoje o ECP1, que é o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia número 1, que é a anticâmara para entrar no ECP2, está comemorando 20 anos, quer dizer, 2 décadas, é o vintênio, e eles estão com as pontuações comemorativas.
Dados históricos de 92 até 2012. Total de turmas, 665 turmas. Total de alunos, 9.606. Total de cidade onde o ECP1 ocorreu, 58 cidades. Total de professores, 99. Agora, veja, aí tem um monte de coisa. Total de professores ativos, informação, tenepsistas, inversores, reciclantes. Agora, é impressionante o trabalho do ECP1. E o ECP1, vocês sabem, aquele processo da sexta-feira à noite, a hora que tem encruzilhada, a pessoa vai ver se ela segue ou se para. De modo que ele é um grande curso sobre isso. Foi feito com essa finalidade e deu certo. 20 anos está dando certo aí. Negócio muito positivo. O que você queria falar? Me chamaram a atenção 2 pontos aqui. Eu queria, então, que, se possível, você pudesse comentar um pouco mais. Uma delas, com relação que é uma coisa que me preocupava, que é a perda de organismos no planeta, que é a questão das plantas que hoje não existem mais. E a tendência também é a supressão de muitos biomas, e é o que a gente está vivendo agora com essa aceleração da história. Está se consumindo, e ao mesmo tempo você dizendo que, olha, não se preocupe, que o importante é o EV, é o domínio da energia consciencial, que você resgata e faz tudo o que tem que fazer. O que é interessante é que o EV amplia o processo de abordagem da pessoa, ela tem uma cosvisão maior, ela vai decidir melhor a respeito dos objetos, das pessoas, dos ambientes, dos assuntos, da linha de conhecimento da pessoa. Então isso supera tudo. O EV é a base, abre a porta. E a segunda questão é com relação a essa questão da maturidade consciencial, na medida em que a gente, por exemplo, a assistência para ser feita a quem quer ser assistido ou a quem precisa ou está no ponto da assistência, que é o que você tocou aqui agora. Porque quando você está com as emoções à flor da pele, é muito difícil discernir, porque manipulação é uma coisa muito fácil das pessoas ainda cometerem uma manipulação, vamos dizer assim, são as pessoas em favor só de si mesmo, né? E não do cosmos, e não do grupo todo. E a minha pergunta, então, vai para isso, assim, como é que a gente pode trabalhar melhor a percepção do ponto da assistência, ou de quando abandonar uma determinada assistência? É a hora que vê que você pode estar se acumpliciando com alguma coisa errada. Então é a hora da Om Super. A Om Super é o limite da retirada, é a hora de cair fora. Entende? Eu até acho que estou ficando menos boba, vamos fazer assim, né? Não mais esperta, não, porque ainda falta muito para isso, né? Mas essa questão do não acompliciamento com um determinado ponto, e ao mesmo tempo não ficar com raiva, não ficar com nada, nem ficar com nada mal parado. A coisa mais difícil que tem para isso é fazer o banimento. Banimento de objetos, de pessoas, de assistidos. Essa hora que você vai saber, não, se eu continuar, eu vou praticar aqui o acompliciamento, eu vou entrar na máfia. É a hora do banimento do assistido. Não interessa mais conviver com ele, tem que deixar para lá. Você não pode confiar nele mais, porque senão você vai entrar, você já fez tudo, deu tudo que tinha, seu sangue, sua energia, seu EV. Abriu mão de tudo em favor do outro. Então deixa para lá, essa é a hora do banimento. Existe banimento de ideia, de objeto, de livro. Até banimento de livro a gente tem que banir. Por exemplo, você conserva o livro, mas não interessa mais. Você não vai pôr na bibliografia, nem nada. Então nós temos banimento de pessoas, de tudo. O povo não entende o processo de banimento, mas ele é uma das coisas mais sérias que tem. Agora, existe, por exemplo... É a hora do acompliciamento, é a hora da comparceria. A gente não pode ser comparsa da coisa errada. A gente já viu aqui o banimento de objetos. O banimento mais comum que o povo pensa é só de objeto, mas não é. É de ideia, de instituição, de pessoas, de assistido. Outra coisa, de guia cego. Você viu o que o Oscar Niemeyer escreveu sobre Brasília? Se todo mundo banisse os guias cegos, que beleza que não ia ser. Você viu o que o Oscar Niemeyer escreveu sobre Brasília? Alguém te contou?
Agora, recente? Recente. Não eu vi. recebi de um amigo que é médico lá em Belém, ele dizendo assim que antes tivesse feito um pinico, alguma coisa assim meio escatológica, mas dizendo que o uso que fazem em Brasília, do espaço de Brasília, ele não deveria ter construído aquele espaço, ele deveria ter construído ou desenhado um pinico. Em síntese, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Então, aos 103 anos, né, razão, né? da idade, eu acho errada. que ele chegou no limite assim do social, né? Não, mas não, Agora... ele está falando a verdade, é igual eu. Você quando chega na quarta idade, você não tem mais nada para estar mostrando. Depois eu passo para alguém. Aquilo que você tinha que considerar para demonstrar, você já demonstrou. Então você fala aquilo que você pensa e acabou, fim de papo. Agora, a forma de dizer... Não entende isso. A forma... Tem muita gente que não entende nada disso. A forma... Tem gente que quer fazer média o tempo todo, é a turma da média. Esse não adianta. Tá. Tudo que você falou um pouco mais sério, ele acha que não está fazendo média, que vai criar problema. Tá. Quando a gente chama alguém às falas, vamos dizer assim, você ensinou uma série de coisas para a pessoa, ela tem alta capacidade parapsíquica, perceptiva, tem a questão da assistência como uma coisa clara, como sendo uma coisa a ser feita, mas a pessoa, ela é leniente, ela deixa para depois e ela fica pedindo para o santo ou para o amparador no mesmo nível. É a hora de cair fora, é banir o assistido. Tá. Agora, a conversa com a pessoa, porque às vezes eu acho que eu erro, e é isso que eu estou querendo então perguntar, se há um erro na gente dar uma cobrada na pessoa antes de sair. Não, você faz um ultimato antes. Tá. Mas você às vezes nem fala. Aí depois eu até pedi desculpa. Você não fala que está fazendo um ultimato. Interferido nesse nível, né? É em silêncio. Fala assim, não, eu vou falar agora umas coisas bem sérias, ponderar com ele, com muita diplomacia. E vou dar um prazo até a data tal. Essa data pode ser uma semana, um mês, um ano. Vê como é que é a situação. E olha lá, isso é o ultimato. Se ele não cumpriu, tchau. Deixa para lá, a gente se encontra pelas quebradas da evolução. Porque a pessoa não tem que cumprir porque eu penso que está correto aquela atitude, não é isso? Eu posso estar equivocada. A gente pode estar fazendo uma série de coisas aqui e está todo mundo surtado junto, né? Uma convicção satisfatória a respeito do assunto, para fazer isso. Se você tem dúvida, esqueça, vai lá ajudar mais, ajuda até mais do que você ajudou antes. Esquece o banimento. Não tenho dúvida, não. Você tem que banir a ideia do banimento. Aí no caso. Obrigada. Na Paradoxologia, página 29, poderia detalhar o primeiro deles, o paradoxo do palco existencial excelente da consciência canastrona. É um monte de gente que está aí, que tem tudo. Fartura, potência, dinheiro, ambiente, companhias evolutivas positivas. E ela desperdiça aquilo tudo. Então, é a consciência atriz canastrona, que não sabe interpretar o papel que ela veio para desempenhar aqui. Papel da autoprojeto. Efeitologia, página 29, segunda linha. Os efeitos da espetacularização de determinado crime, na consequente onda de eventos violentos da mesma natureza, levam às interprisões do grupo Karma em cadeia. Qual a profilaxia desses efeitos em cascata que em tempos de mídia online e em tempo real com resultado catastrófico? A primeira coisa é começar a orientar un petit comité, quer dizer, primeiro pontualmente, num distrito menor, mais acanhado, para que aquilo depois se estenda através da exemplificação. Uma exemplificação positiva, cosmoética, evolutiva, prioritária. Então a pessoa tem que começar no pequenininho para atingir o grande. Então ela vai pelo varejo para atingir o atacadismo, o generalismo, a cosvisão. Então quase sempre essas coisas é a pessoa que tem monovisão lá no problema. Então você tem que entrar com a monovisão, com calma, até levedar aquela massazinha pequenininha que tem, para depois aquilo se estender. Aquilo criar um efeito halo, de minoria. Dando um exemplo. O verbete hoje está classificado sendo neutro, mas a maior parte dele foca o lado nosográfico do efeitismo. Poderia citar algum exemplo homeostático do efeitismo? Sim. O meu efeitismo aqui, eu bato na mesa para dizer que é neutro. Isso é efeitismo. Entende? Vamos entender.
Na exemplologia, página 30, a expressão efetivo socioso é alguma referência ao trabalho do Rotary Club, por exemplo? Depende. Se o Rotary Club está funcionando errado, é. Se o Lions está funcionando errado, é. Se qualquer organização está funcionando errado, é efetivo socioso. Olha bem como é que é, examina aí. Tem que fazer aí o auto-juízo crítico e o hétero-juízo crítico da situação. Em fatologia, página 28, terceira linha de baixo para cima, a incitação a sensações subcerebrais. Poderia explicar mais sobre isso? Aí é o processo instintual. Tudo aquilo que diz respeito ao processo vegetativo da pessoa, aquela pessoa que tem muito bloqueio antigo dentro do umbilico chakra e outras coisas mais. Isso tudo são as sensações subcerebrais que mantêm a pessoa adulta no porão consciencial e quase sempre ela tem uma tendência de ser da Robex. É um robô existencial na vida humana. Tudo isso tem por aí. O problema é ver. Outra coisa, as consréus estão nessa. Elas chegam aqui com a força toda, dentro desse nível. Tecnologia, página 29, final da segunda linha. Poderia abordar as técnicas espúrias de manipulação da massa humana impensante? Ah, sim. Observa bem os políticos do Brasil, uma boa parte deles, não estou falando todos, mas uma boa parte. Você vai ver o que é a manipulação, é o chamado populismo. É aquela pessoa que quer fazer média com todo mundo, passar bem com todo mundo e colocar o dinheiro no bolso. Um monte de político no Brasil, eu não sei qual o percentual, mas o percentual é alto. Eles entram na política para pegar o dinheiro que a gente paga, os impostos, e colocar no bolso deles. Observa bem que é isso, não sou só eu que falo. Hoje a televisão já está cheia de gente nisso, a internet está cheia de gente falando essa história. O processo todo é ver até quando que isso vai. O que eles estão esperando para esse negócio melhorar? Nunca tem aquele que está querendo levar essa bandeira para ver se melhora a situação. O povo entra para roubar mais. Eu estou falando principalmente dos políticos de cabeceira, aqueles de liderança, aqueles que têm mais autoridade dentro do cargo eletivo. Esses é que são os mais bravos que tem. Eu não estou falando daqueles pequenininhos, coisinha que tem por aí. Muito embora eles veem o que os grandões falam, começa aí, porque o exemplo de cima para baixo piora tudo que tem na base. Se o exemplo é mal feito, como é que fica? Em sindomologia, página 29, poderia elucidar a síndrome de Poliana? Poderia comentar como exemplo? Sim, é aquela pessoa que é leniente, ela abre mão de tudo, para ela todo mundo está bom. Por exemplo, síndrome de Poliana, nós temos um grande exemplo no Brasil, chama-se Lula da Silva, o ex-presidente de 8 anos, ele é um Poliana, total. Abençoa todo mundo. O cara pode ter roubado milhões. Ainda está pouco, meu filho. Roube bilhões. E por aí vai. Ele abençoa todo mundo. Como é que fica isso? Coloca um criminoso no Brasil, que é aquele italiano que está aí. Chega lá em Cuba, ele não fala nada do cara que eles matam. Pois é. E em Cuba ele não fala nada dos outros. Isso tudo é poliana. Em mitologia, página 30, poderia comentar o desbitolamento intraconsciencial das mitificações sobre as realidades do cosmos. O caso é o seguinte, nós temos que acabar com as bitolas erradas da antiguidade, da Idade Média, enfim, os processos que são anacrônicos, que são enferrujados, que são fossilizantes e fossilizados. Então isso é feito através do combate aos mitos que existe por aí sobre as realidades do cosmos. Então, por exemplo, o caso da pessoa, por exemplo, que acha que a vida não continua depois que há desativação do corpo humano. Começa por aí. Esse é um dos piores mitos que tem. Mas tem um monte deles. É só pegar a enciclopédia e ver. Mitologia, você vai ver um monte deles. São centenas, milhares. Meu namorado terminou o relacionamento comigo de 4 anos. Não consigo esquecer. Estou sentindo uma dor muito grande. O que posso fazer para aliviar um pouco essa dor? Eu o amava muito. Olha, fossa tem 1001 tipos de conserto e terapias. Olha bem, o que funciona mais é uma cirurgia. Qual que é a cirurgia? É arranjar outro companheiro. Faz força por aí, que vai aparecer
que seja um sapo, você transforma ele em príncipe. Isso aí conserta tudo, pode estar certo. A hora que você se interessar por outro, aquele antigo você vai, nossa, perdi tanto tempo com ele, já podia ter melhorado. Então tem que começar por aí. Essa aí é uma terapia de alto nível cirúrgico, de efeito positivo, imediato e prioritário. Pensa nisso. Uma outra coisa, arruma o cabelinho, né? Aparecer, olha o vestido, olha só a blusa que você vai usar. Blusa branca pega bem, viu? Blusa branca, que a blusa branca equivale a bandeira branca, amor. Você está entendendo? Lá do meu amigo. Quer dizer, a blusa branca mostra a nova realidade, faz uma reciclagem na vida da pessoa. Valdo, você podia aprofundar esse efeitismo homeostático que uma pessoa perguntou, mas isso também em termos assim de amparadores, coisas extrafísicas assim. Efeito de amparador? Efeitismo de amparador positivo. Para banho energético é um efeitismo extrafísico. Esse é dos mais sérios que tem. Olha a lógica. E a maioria aí, ó, não sabe nada. É totalmente analfabeto sobre para-banho energético. A própria, vamos dizer, o aparecimento do amparador, aparecimento... Pois é, mas o também já é. O para-banho já mostra a presença dele. Já é também, né? A energia mostra tudo. É a base de tudo. É o agente que a consciência tem para se manifestar no corpo. Ok. A base. Ok? Professor, aqui no ar. Sim. Eu tenho uma dúvida. Antes o senhor respondeu uma pergunta de alguém de Portugal e comentou sobre esse conservadorismo, né, da Europa em geral. Eu queria saber qual é a importância das IACs lá e das pessoas da Conscienciologia, que elas estão intrinsecamente ligadas com a Europa, no geral. Se você nasceu lá e você vê esse processo desse nível, é porque você ainda tem ainda um pé lá dentro. Isso chama rabo preso. Ainda tem culpa do cartório. Precisa de limpar o que está lá para você cair fora. E se você nasceu aqui e foi para lá? Hein? E se, por exemplo, no meu caso, eu nasci aqui e fui morar na Europa? É o contrário, aí, né? Aí precisa de ver o que você foi fazer lá. Está dando resultado? Você se arrependeu? Ou você ficou mais incentivada, motivada para o processo? Tem que ver. Certo. Entende? Tem gente que nasce num lugar para ir para outro. Agora, outra coisa, você ficou sabendo da Conscienciologia aqui ou lá? Aqui. Então, urubu observa, às vezes tem fator desencadeante. Tem que observar isso aí. Mas que nem a minha pergunta é, as pessoas que são da Conscienciologia ou até mesmo quem trabalha na IAC, lá na Europa, qual é, assim, a importância disso? Não, o ideal é mesmo aquela que nasceu aqui, que sabe bem ir para lá para ajudar a turma. Tá certo. Eu tenho pedido um monte de gente para ir para lá. E outra coisa, não é gente ruim, não. Eu não estou banindo a pessoa, não. Não estou pedindo para ela ir embora porque eu não gosto, não. Pelo contrário, para ela ficar. Se puder. Mas é que lá ela pode funcionar mais, às vezes precisa. Vai ser uma mini peça do Max Mecanismo super escolhida, pontual, específica. Não há melhor do que ela para fazer aquele trabalho dentro daquele Max Mecanismo. Tá. De modo que às vezes vale a pena. Obrigada. Vocês examinam aí esses 100 itens que nós temos aí, são as categorias de objetos e atitudes que nós temos, que vale a pena para vocês estudarem e ver o que é o efeitismo. Uma das coisas mais sérias que tem aqui é o 56, melodrama. É muita gente que perde tempo com melodrama. Por exemplo, tem gente que só vê filme melodramático, quer dizer, aquele romancezinho, água com açúcar, você espreme, não dá nada. Ela já viu 100 filmes daquele e ainda não se cansou. É o melodrama. É a turma da arte, né? A tendência é comocional. Esse kit aqui é coisa da arte, né? Estilo artístico, kit.
Agora, essa faciloquência, você que formou, que deve ser uma eloquência falaciosa. Não, isso existe. Mas existe, porque no dicionário não alguém criou essa palavra, ela existe. Ela existe, né? Existe. Você gostou dela, pelo menos você viu que é diferente, né? Professor. Isso é bom, mostra que você nunca usou a palavra. Professor, antes você falou da questão da manipulação com o ato de tremer. Você podia explicar um pouco melhor isso? O caso é o seguinte, uma pessoa, ela, quando ela não tem muita segurança, não tem equilíbrio, ela ainda é muito perturbada. Então ela é desorganizada, ela é indisciplinada, etc. Ela não domina o sistema nervoso central, mas o pior não é isso. Ela não domina o sistema nervoso periférico, o secundário. O secundário é o sistema nervoso simpático parasimpático. É aquele que faz o seu coração bater, independente da sua vontade, que faz os pulmões funcionar sem parar. Você está entendendo? É aquele que leva você também para a psicometria, por exemplo, do cerebelo, que faz, ó, eu bato na mesa, ó, esse movimento, ó, essa batida, isso aqui é psicomotriz, é o motor que eu estou usando do corpo. Então, isso é a parte secundária. A parte muscular, por exemplo, está envolvida nisso. Agora, o que é que se passa? Uma pessoa, então, que ela treme o tempo todo, ela precisa de ir no nosso laboratório, que a gente fez para isso, que é o da imobilidade física vígil. Ela chega lá e vai ter que ficar assim, ó, de olho aberto para a parede branca, durante 3 horas e meia. No início ela vai xingar o mundo inteiro, mas se ela fizer aquilo às vezes 6, 10 vezes, ela vai conseguir superar. Com isso, ela não vai tremer mais. Entendeu? Agora, essa pessoa, ela vai melhorar o processo emocional, comocional, no caso, o psicossoma dela, a parte psicossomática das emoções. Ela fica, então, mais equilibrada, imperturbável, você está entendendo? Fica com maior harmonia íntima, isso tudo muda, é outra condição. Ela aí não vai precisar de estar fazendo média com todo mundo, que isso é loucura. Ninguém agrada a todo mundo. Quiseram fazer do J. Cristo o maior cara que apareceu nesse planeta, é uma besteira, o J. Cristo não é nada disso. E outra coisa, não conseguiram, é um monte de gente contra o J. Cristo, até hoje. Olha as guerras que tem, é um do lado, outro do outro, tudo falando em J. Cristo, tudo brigando uns com os outros. Entende? Então não adianta querer fazer média, ninguém consegue agradar todo mundo. Sempre a gente tem que ter aquele binômio da admiração que você tem para a pessoa e ao mesmo tempo você discordar dela. Essa turma, por exemplo, da internet, que fica vendo aí aqueles, alô, teletertuliano da esquerda, você aí que só vê a gente para poder meter o pau. Observa bem, examine bem o que é que eu vou falar aqui agora, olha só, o problema é esse, examina bem qual é a sua intenção, isso pode ser efeitismo. Esse verbete eu dedico a vocês, efeitismo. E outra coisa, ele é neutro, eu não estou falando. Outra coisa, coloque na cabeça, eu não quero banir vocês do mercado, não. Deve ficar aí, que vocês nos ajudam muito. Estão sempre atraindo a gente. Agora, o que eu morro de rir deles é o seguinte, eles não veem que eles seguem isso. Por quê? Eles, ao mesmo tempo que metem o pau na gente aqui, conscienciologia, a tertuliário, ele não deixa o osso de jeito nenhum. São Rottweilers, estão presos no processo da conscienciologia. Então veja, eles precisavam dar naqueles blogs deles, colocar lá, somos da admiração discordância, somos do binômio, admiração discordância, ou se não colocar, blog binominal, né? Admiração, discordância. Por quê? Eles são isso o tempo todo. E eles não reconhecem, eles não veem isso. Agora, cada bobagem que tem, uma outra coisa, eu recomendo sempre para eles, arranjem mais dicionários. A turma está muito analfa nas perguntas que estão fazendo ainda até hoje. O cara às vezes está lá, vários anos estão fazendo as perguntas e ainda analfabeto. Vamos arranjar dicionário. Antes de fazer a pergunta, vê a palavra no dicionário. Estão falando bobagem. Agora mesmo me deram uma aqui, ó, que o cara está falando que não existe no dicionário.
e nem no português a palavra psicopático. Veja, tudo tem aí, até o AIS tem. O AIS e outros dicionários, tudo tem tá aí, tudo psicopatia, Então, veja, essa turma aí de vocês dos blogs precisa de estudar um pouco de lexicologia, estudar dicionário um pouquinho, vão melhorar o nível. Eu desejaria ter uma turma mais, vamos dizer assim, elevada, para a gente entrar num nível maior de debate, não é isso? Critica, mas critica no nível. Não, o negócio está muito assim, sargetoso. Sargetoso não é de sargento, não, é de sarjeta, tá certo? Precisa dar um jeito nisso. Valdo, sim. Eu, semana passada, recebi várias críticas através da internet, do Facebook, de mini dissidentes da Conscienciologia. E eu fiquei pensando assim, então por que eles assistem a tertúlia, entendeu? Eles assistem e ficam reclamando. São da admiração, discordância. Agora, seria bom eles explicar isso, que isso vai ajudar muita gente. Sim. Se eles mostrassem essa reação que eles têm, já vai mostrar e ajudar muita gente. Melhor do que os debates que eles fazem. Entende? Porque vai mostrar que nós temos que viver com as pessoas discordando delas. Eu, por exemplo, vivo em paz com eles. Eu quero dizer que eu estou em paz. Beijinho para vocês. Não tem nada. Agora, veja, discordo plenamente de certas tolices deste tamanho, quilométricas com anos-luz de distância. Não quero saber, é lógico, mas beijinho. Qual é o problema? Já decidi a me predispor totalmente à assistência e colocá-la como prioridade o tempo todo. Estou em dúvida entre duas especialidades médicas, medicina intensiva e medicina de família. Qual dessas duas possibilita mais oportunidade de fazer assistência de mais alto nível? O que você acha? Tá bravo, hein? Está decidido. Eu já estou apelando para você dar uma opinião também, não ficar só na minha. Porque aqui tanto faz uma quanto outra, são de alto nível. Olha, o problema todo é o seguinte: se você puder ser, como eu fui, durante muito tempo, médico com clínica grande, geral, seria o ideal, porque assim você vai decidir mais, vai atender mais gente. Foi o que eu fiz na minha vida. Eu fui médico de clínica geral. Minha clínica era geral. Agora, com o tempo, aquilo virou pior do que o hospital. É o da família. Não, mas não é só da família, a intensiva também tem que ser. Eu atendia, para fazer triagem, 95 pessoas por dia. Isso é uma loucura. Eu sei que é. Por isso que faziam aquelas piadas para mim. Que tal você começar a atender de charrete ao Mário? Entende? Isso é uma das piadas que... O negócio não é fácil. Agora, pensa bem. A clínica geral vai te fazer atender maior número de pessoas e você vai ampliar também as suas abordagens técnicas. Gostaria de saber, em relação à programação existencial, como poderemos saber a respeito do que nós deveremos cumprir nessa existência? Seria bom se falar do curso aí. Nós temos um curso pela Apex que é sobre a identificação das diretrizes da Proexis. Então você pode entrar no site www.apexinternacional.org para saber as datas do curso e os locais. Mas rapidamente o que a gente pode falar, o que ajuda muito na identificação da linha da Proex, é a pessoa definir a sua identidade interassistencial. Da mesma forma que existe uma profissão, fulano é engenheiro, a outra é nutricionista, o outro é médico, você pode definir uma identidade da assistência, que dentro da Conscienciologia tem relação com uma especialidade que a pessoa vai assumir. Então, tem uns que são consciencioterapeutas, tem outros que são proexólogos, tem outros que são parapedagogos. Então, você vê quais são as especialidades da Conscienciologia que mais lhe atraem, para, a partir daí, começar a definir essa identidade interassistencial. Mas, para aprofundar esse tema, acesse o site www.apexinternacional.org. Engraçado hoje aqui. Até agora tem 14 perguntas, 7 delas são de jovens. O que há, hein? O que há com o processo de juventude hoje? Tem alguma coisa? Esse assunto também... 14, 7, a metade jovem. Isso aqui não é comum.
Tenho dificuldade com o estado vibracional, principalmente durante a noite, quando me deito e tento executá-lo antes de dormir. Aqui é mais um jogo também. Quando inicia a prática, passa a ter ideias delirantes, dispersão, fluxo vulcânico de pensamentos e insônia. Fluxo vulcânico de pensamento. Além do mais, tenho uma sensação angustiante de que o espaço à minha volta começa gradativamente a aumentar o tamanho e as proporções das coisas na escuridão da minha tela mental. Estou executando o EV de forma errada? Não, insiste que isso tudo vai passar. O problema é insistir. Insiste que você vai ampliar o processo e qualificar melhor as manifestações. O problema é continuar, perseverar. Depois das cinzas do vulcão, céu de brigadeiro, né? Céu de brigadeiro e mar de almirante. É assim que eu falo, tudo azul. Interaciologia, página 29. Fazer uma análise entre a interação, impressionamento, sugestionamento e a interação, passivismo, alienação. Essa aqui está autorizando a fazer uma análise, tá certo? Então veja, impressionamento e sugestionamento. A pessoa ela pode ter apenas uma impressão do processo ou ficar impressionada com aquilo. E isso aí pode trazer um sugestionamento ou autossugestão. Isso pode ser feito por ela ou pode ser feito por outra, de fora para dentro. Aí depende do que quer que tem. Agora, a interação de uma coisa com outra é um fato. Então, a pessoa precisa de ter muito juízo crítico para não entrar no bico dos seus processos de achismo, de fantasia, de imaginação, que pode ficar super impressionada com as coisas e criar uma autossugestão negativa. Agora, passivismo e alienação. A pessoa é o seguinte, com o passar do tempo, se ela fica tipo poliana, ela vai amolecendo, ela vai se acomodando, ela vai ficando alienada, ela fica desleixada com as coisas, então ela entra num passivismo total. Então ela vira praticamente um vegetal. Nesse vegetal ela se aliena, ela cai fora da realidade. Então ela fica marcando passo. Na hora que ela marca passo, ela está regredindo. Então ela vira um bicho de novo. Esse é o caminho do processo da regressão evolutiva que muita gente entra nisso. De modo que a gente tem que entender bem o processo do passivismo e da alienação. Agora, outra coisa. Uma pessoa ela pode fazer a passividade ativa. Ela é consciente da passividade, ela admite determinada coisa e funciona com aquilo como uma mini peça dentro de um macromecanismo interassistencial. Isso já é outra condição avançada, evoluída da passividade. Nós chamamos isso de passividade ativa, cosmoética, prioritária, evolutiva. Valdo, na página 31, item 16, você pode abordar um pouco dentro desse contexto a cultura da citação? 16. É a cultura da citação. O problema é o seguinte, cultura da citação são os livros da academia e da universidade. A maioria, uns cita os outros, é uma rasgação de seda sem parar, em tudo. Nos livros, nos artigos, na defesa de tese, nisso e naquilo, tudo que tem é um citando o outro. E outra coisa, o que tem de citação besta não está no gibi. E isso existe aos milhões, não são milhares, milhões, aí no caso. De modo que isso é que é a cultura da citação. Vocês vão notar que aqui nós temos muita citação de coisas, mas a nossa cultura, ela não se baseia na citação. Agora, a cultura da universidade é tudo na base de citação. Olha só, pega qualquer livro da universidade, vai abrindo assim, você vê, fulano, 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 fulano. Por quê? É aquilo que mantém a ciência. Ou você publica ou morre. O processo é esse. De que modo o jovem inversor poderia realizar a interassistencialidade sem ainda ser tenepsista? É só ele procurar a Sinvex, que tem todas as dicas para a pessoa. Quais outras formas de assistência mais avançada ou importante podem ser feitas? Tem muita coisa em matéria de assistência que ele pode fazer. A primeira coisa é ele trabalhar bastante com mental soma para aumentar a sua cultura. Com essa cultura ele pode ajudar amanhã o povo com a tarefa do esclarecimento.
Então isso é muito importante. Agora, ó, eu recomendo, dentro da sua idade, é mais um, viu? Esse é o 15º, que chegou aqui também, é jovem. Então, ó, é só falar aí com a Sinvex. Tem alguém da Sinvex aí hoje? Não tem ninguém? Pois é, porque qualquer coisa é só procurar. Você tem aí os dados da Sinvex? Dá aí para nós, por favor. Só para a gente acudir aí o nosso rapaz aí. Ele é de Campos, no Rio de Janeiro. Hein? São jovens também. Ah, é aquelas duas ali. Hoje é o dia, é hoje. É aquele negócio que a gente fala, é hoje. É. Hoje é o grande dia. Bem, vou Viva dar... a juventude. É. Vou dar o nome do site, então é o www.asinvex.org. A Sinvex é ASSINVEXIS. Aí lá você vai ter todos os dados, os telefones. Eu tenho um telefone aqui que é o 45 2102 1406. 45 2102 1406. Poderia explicar e exemplificar o segundo item da teorologia, página 29, a teoria das interprisões grupo-kármicas, explicitando os encargos intraconscienciais contraídos pelos criadores, divulgadores, patrocinadores e consumidores de espetáculos anticosmoéticos. Sim, isso aí você já falou tudo. O processo, quando tem os excessos cosmoéticos desses espetáculos grandiosos, públicos, a pessoa cria um processo que ela vai entrar no ostracismo, ou nessa vida ou na próxima. Quase sempre ela caminha para o ostracismo. Examina bem o que é o ostracismo, você vai entender então. De modo que é inevitável. E isso, para ela, vai ser uma bênção, que ela vai começar a dar valor para o processo. Tem um livro sobre o ostracismo que o Marx escreveu aí e publicou. É só ver, vale a pena. Valdo, no 67, a página 37, 32, ombreiras. A ombreira, mas deve estar no sentido figurado, eu não entendi não, o que a ombreira é aquela do Oliver, ó. O Oliver Cromwell. Olha lá. Né? Outra coisa, é a turma da monarquia e do feudalismo. É a ombreira só. Agora, tem a ombreira também da turma do... Quer dizer, a nossa turma aí do belicismo. É essa do militar também. Né? Não, é aquele cara que está no navio. Então, ele é o vice-comandante lá, e tem o comandante. Aí o comandante ficou bêbado. Então, ele chega lá, fecha o comandante lá, que está totalmente grogue, lá no camarote dele, tira a blusa dele e fala com o cara, coloca mais uma faixa, a quarta, nos meus ombros. Aí o cara vai lá, prega uma nova faixa, o quarto do comandante, e ele então veste e sai com o nariz empinado. Ele é um novo comandante. É isso aí. Então, o sentido figurado, porque ombreira é usada a pessoal da alta hierarquia. Então, é o pessoal... Não, olha, eu estou dando um exemplo. Sabe o que é que eu estou falando isso aqui? Eu vi um filme a semana passada, desse jeitinho, igualzinho. Entende? E outra coisa, no fim da história, esse cara teve que cair fora do navio. Quem ficou no navio que não naufragou, conseguiu ficar na tona, foi o antigo comandante e o herói do filme, né? O mocinho que tinha que ficar. Né? Mas então você veja, mas ele foi muito bacana, a cena é muito bem feita, do cara mandando colocar mais uma faixa lá, mais uma dragona na história dele. Era a quarta de comandante da Marinha. E existe a dragona que é militar, né? Dragona. Pois é, esse é militar, é o militar da Marinha, o almirante. Agora ele era só vice, ele tinha só 3, tinha que colocar a quarta. O cara era na mesma hora, foi lá, pregou o negócio, ainda falou assim, costure a quarta. Aí, então ele costurou. Agora ele pôs todo e saiu todo garboso para tomar providência do navio. Comandando. Agora outra coisa, o navio era mercante. Ainda tem isso. Então Isso que eu estou falando. Essa ombreira no sentido figurado eu posso colocar como uma pessoa arrogante, uma arrogância, sei lá. É, arrogante, e olhe mais, alguma coisa, junta outras coisas com isso aí, sempre é bom, né? É, tipo vaidade, orgulho, né? Prepotência, hegemonia. O processo todo é o hegemônico, não é isso? Esse é o sobrepairamento baratrosférico. Sobrepairamento baratrosférico.
É ombreira. E como eu assisti o Outra curso coisa, quase sempre essa ombreira ela vai para fora, para colocar as espadas no cara e os ombros dele bem largos. Entende? Aquele gigantão. Como eu assisti o curso lá da monarquia, isso aí você assistiu? cai bem. Isso aí cai bem, uma ombreira. Você assistiu? Eu assisti. Então tá. Mas faltou falar em ombreira lá, não é isso? Enfim, a vida é assim mesmo. A gente tem que ter hombridade e não ombrear essas coisas negativas. Professor, no ar, Sim. Na página 29, lá em cima, na sinergimologia. O senhor fala um pouco dessa química. E por que o senhor usou justamente química? Aonde que está aí? Sinergismologia, página... A sinergismologia? Página 29, é o primeiro. O sinergismo da química entre os atores evolutivos afins. É isso? O senhor colocou a metáfora da química. Fala um pouco dessa química. O problema todo é o seguinte, na questão da vida humana, a bioquímica manda na pessoa. Não é só para o ator ou a atriz, é para nós todos, em qualquer época, qualquer hora, qualquer lugar. A bioquímica nos comanda. E a maior prova disso é que a bioquímica está acabando com a humanidade atualmente, através da toxicomania. Isso é bioquímica. Então, o problema nosso é ponderar o que é que nós fazemos com a química. Agora, o que é a química? A química, essa bioquímica, é o que nós tentamos fazer aqui na tertúlia. É levedar a massa por cima. É o que a gente tenta fazer aqui. Então veja, todos nós somos atrizes e somos atores. Estamos dentro de um drama da evolução. Às vezes tem gente que leva isso como se fosse uma comédia. Outros levam como se fosse uma tragédia. Eu levo como sendo um drama natural da própria evolução. Agora, todo mundo está usando a química. Se há uma boa química entre nós, tudo sai bem. Essa boa química chama empatia, rapport, afinidade, confraternidade, megafraternologia, tudo é a mesma coisa, está tudo dentro desse universo. Professor, nem comédia, porque o senhor falou, alguns levam como uma comédia. Alguns usam isso como uma comédia, outros levam pelo lado da tragédia. O suicida, a vida é uma tragédia. Quem leva na comédia é esse povo que fica rindo de tudo e todos e que não faz nada que presta. Acaba a vida, você espreme, não deu nada. Entende? Essa é a comédia. Mas agora existe aquele da tragicomédia. Você está entendendo? Tem tudo isso. E existe aquele que é do drama sério, drama histórico, que é o nosso. Drama histórico é histórico, é a história da evolução. Essa é Nós a metáfora. estamos nessa. Então a gente estuda a turma da monarquia, do feudalismo, do belicismo, estuda todo mundo que está aqui. Contextualiza e tenta se posicionar, né? É bom lembrar também que a aleloquímica, semioquímica, é princípio de relacionamento desde o início. Então, entre plantas, existe um efeito aleloquímico. Plantas companheiras, plantas que são neutras e plantas antagônicas. Entre nós e as plantas, a mesma coisa. A gente tem afinidade com algumas, desenvolve alergia por outras. Tem, às vezes, alergia alimentar, né? Como é que chama entre aquela plantas, palavra? Animais e outros seres conscientes também. Como é que chama aquela palavra que é a base da botânica? A base da botânica? Como é que chama? Da botânica? A lignina. É a coisa mais séria, né, dessa bioquímica, é a lignina. Lignina, a estrutura? É a lignina. Que o processo todo, antes de mais nada, é botânico. Ele não é zoológico, antes de mais nada é botânico. Então a lignina, ou se vocês quiserem, se você é muito snob, lignina. Mas é lignina que é o bom. A lignina é a base disso. De tudo aí que nós fazemos, essa bioquímica entre os atores é a lignina. É a lignina da planta, é aquela que faz o vegetal ficar em pé, ereto, que aguenta tudo, que suporta a vida nessa. E como Por que é que eu estou fazendo um jardim lá na porta de casa? Por causa da lignina. Para ajudar. Por que é que eu tenho uma casa de Tarzan, cheia de verde, os frutos ficam caindo, flor, folha, tudo em cima assim, ó. Você olha na janela,
Na mesma hora, o fruto está desafiando você. Entende? Isso aí é lignina. A lignina nada mais é do que o fitoectoplasma, que é a base desse processo todo nosso. Quem está na natureza recebe mais lignina, tem mais força, se ela souber aproveitar, vai longe. Quem escapa da natureza vai para o asfalto, fica na alvenaria, vira bicho. Muita gente eu tenho conhecido, são os bichos mecânicos e eletroeletrônicos. Olha só a ciência convencional. Esse falta o quê? Lignina. Se a ciência convencional tivesse lignina, eles começavam a estudar isso mesmo. Quem estuda a lignina já está estudando a si próprio. O princípio dessas coisas todas, eu estou aqui do seu lado. Que essa diversidade ela é fundamental, porque não é só uma única, porque tudo bem que é lignina, mas existe uma diversidade muito grande. O fator desencadeante é a lignina. Lembra só disso, o fator desencadeante é a lignina. Você pode... Eu já coloquei no dicionário um verbete sobre a lignina para expor isso tudo. Tá, então vou atrás. Professor, você estava falando de empatia agora há pouco. Como é que a gente faz para aumentar a nossa autolucidez em relação ao papel que cada um exerce dentro desse grupo? Eu penso que é aquilo que rende. Qual é o rendimento evolutivo da sua atividade? Você chegou que a atividade era rentável por causa disso. Qual a qualidade disso? Qual a extensão disso? Qual a profundidade? Qual é a derivação? Qual é a repercussão disso? É aí que você vai ver o seu efeito. É isso que vai para a sua ficha. Então vale a pena ver como é que é. Entende? Uma outra coisa, quanto mais você vai caminhando e acertando, mais controvertível você vai ficar. Então você tem que preparar o dorso. O dorso quer dizer as costas para as lambadas, que elas são inevitáveis. Isso faz parte do controvertível. Nós temos que ter. Por quê? O controvertível ele aparece devido às neoverfões. Se você amplia a sua cognição, você vai conseguir abordar e captar, fazer a captura de mais verdades relativas de ponta avançadinhas, as novas. Isso aí vai criar muita controvérsia. É inevitável. Então você tem que estar preparada com o dorso para as lambadas. Isso tudo faz parte também do serviço dentro do processo. Você não pode olhar só o lado bom. Tem que olhar também as repercussões do retorno negativo das coisas. Que tudo que nós fazemos pode dar retorno positivo, negativo ou intermediário. Depende do que é. Agora, quase sempre um desses três predomina. Se nós estamos mexendo com coisa boa, vai predominar o bom. Mas isso não quer dizer que ficou livre do controvertido. Ele ainda existe, não tem jeito, faz parte. Entende? Então, por exemplo, essa turma jovem, é preciso entender esse processo do controvertido. Isso é muito sério. A vida, a gente não vem aqui só para comer sobremesa todo dia. A coisa aqui não é feriado o tempo todo. Ninguém vem aqui para ter férias. Veio para trabalhar, veio para fazer alto esforço. Fiz comentário agora há pouco sobre o término do meu relacionamento. Sou homossexual. Seria melhor encontrar outro parceiro ou renunciar à minha sexualidade? Olha, aí é difícil, porque a pessoa tem que ver como é que ela se dá bem com o corpo que ela recebeu na vida. Aí você tem que estudar. Se sou homossexual, a possibilidade de formar alguma dupla evolutiva com outro homem, a gente conhece um monte por aí afora. Pensa bem como é que é. Aqui mesmo tem gente. Nós temos gente aí de alto nível. Agora, você que sabe o que você vai fazer com o seu corpo. Agora, eu quero só lembrar uma coisa. Sexo é uma coisa muito importante na vida humana, mas é secundário do ponto de vista evolutivo. A consciência não tem sexo. Então, começa a raciocinar nisso. Se você é homossexual, pensa bem naquilo que eu chamo de mutantes extrafísicos. Olha bem se você está bem consciente daquilo que você quer. Se você começar a virar folha demais, se tornar promíscuo, abra o olho com isso. Esse é o caminho da mutação.
A mutação, no fim, vai dar problema para a pessoa. Abre o olho, começa assim. Pensa nisso. Agora, acho o seguinte, seja um homossexual que ajude os outros, que faça assistência. Você pode melhorar muita gente. Dentro da homossexualidade, é muito homossexual que precisa de assistência. Pensa nisso. Começa a fazer a interassistencialidade homossexual. Começa por aí. Tem muita gente para ser assistida. Poderia comentar a questão da prova da conscienciologia? Em qual atividade evolutiva a seguir se inicia a condição de mini peça interassistencial básica, epicentro consciencial, ofiexista, projetor consciente, tenepsista? Resposta, ofiexista. Por que ofiexista? Não seria um tenepsista? Não. Tenepsista, qualquer um chega lá e fala que está fazendo. Agora, ofiexista não é assim. Raciocina bem. O negócio é mais sério. Agora, o que se passa? A mini peça que nós estamos falando é a interassistencial básica, aquela que é bem autoconsciente, que a pessoa funciona. Nós estamos falando aqui já num veterano, uma pessoa profissional dentro do assunto, alto nível. Então é diferente, aí o ofiexista é o melhor, sim. Nisso a prova está certa. Sr. Valdo, aqui Max aqui. Voltando a essa pergunta da Mabel, que ela falou para a gente aumentar a nossa lucidez dentro do grupo que a gente está, né? O senhor falou do rendimento que a pessoa tem nas atividades, que ela desenvolve e tudo. A gente estava discutindo aqui, por exemplo, às vezes a pessoa, aqui, né, tem muita gente que é polivalente e acaba tendo rendimento em várias atividades em que está desempenhando, né? Como é que a gente faz para poder ser mais específico? É a qualidade disso, do rendimento. Tudo tem uma qualificação. As coisas são diferentes uma da outra. Defender um verbete hoje está difícil. O que é superior à defesa de um verbete aqui? Tem pouca coisa, você vê. Então é uma qualidade grande que nós temos atualmente aqui dentro da CCCI. Estou dando um exemplo, né? Pega o resto. Como é que fica? Agora, o que eu vejo é o seguinte, a maioria aqui está fazendo muita força. É aquilo que eu chamei agora há pouco, alto esforço. Ninguém está de braços cruzados. Então, o processo é qualificar esse trabalho. Agora, não pode ser igual aquele meu amigo que está com 11 atividades. Tem que dar um jeito de diminuir isso. Que aí ele não está fazendo nada, ele está apenas fazendo o efeitismo. Quem tem 11 atividades, isso é o clássico efeitismo. Não, eu estou trabalhando em 11 locais diferentes, 11 encargos. Eu tenho 11 responsabilidades. Quer dizer, não tem nenhuma, ele não está fazendo nada bom. É muita coisa. Mas, ó, a própria biologia mostra, nós só temos 2 braços. Entre esses braços, mesmo assim, só tem 10 dedos, não tem nem 11. Como é que fica aí? Mas, Valdo, a dificuldade aí dentro do que você colocou é a gente saber o que realmente dá mais rendimento devido a esse processo. Só para ilustrar, a gente poderia pensar assim, não, eu vou dar mais curso, ou vou escrever mais nesse momento, ou vou, de repente, estar desencadeando alguns projetos mais dentro da IC. Como é que a gente pode saber exatamente o que deve ser feito? Que acho que foi nessa linha da pergunta da Mabel. O que eu falo, a resposta é sempre a mesma. É o alto rendimento. Olha qual o saldo. Qual o saldo do esforço? Onde é que está ajudando o maior número de pessoas de alta qualidade? Ajuda de alta qualidade. Não tem saída para isso. Isso aí serve para tudo. Serve para todos. Para tudo que a pessoa faz. Talvez seja uma limitação minha ou nossa, a gente pode expandir, é saber justamente isso. Quer dizer, eu daria mais resultado dando mais curso, ou daria mais resultado escrevendo? Tem que ver que curso que você dá, quantos alunos tem, de que modo que é, a repercussão disso, tem que ver. Como é que fica? Outra coisa, aonde é que a TARES atua mais em favor da humanidade? De tudo que você faz. Onde é? Outra coisa que tem aí muito séria, que você esqueceu. Você está vendo a qualificação das coisas, mas você esqueceu de uma coisa. A cronêmica. A pessoa, às vezes, ela tem que fazer uma coisa antes, para depois ela crescer com a outra. Tem o curso primário, secundário, terciário, quaternário, aquilo vai caminhando. Tem os patamares. Como é que fica isso? Tem que ver, você está entendendo? Essas instâncias diferentes. Então,
Isso aí tem que ser examinado também, a qualificação nisso. É uma qualificação no período preparatório ou é uma qualificação no período da consecução da PROEX? Execução. Mas, e também entra nisso aí a equipe, né? Se a pessoa está com a equipe... Não, aí já vem as coisas secundárias, isso aí já é secundário. Eu estou falando é aquilo que é da pessoa. Isso aí é o dela. Equipe já... Ó, não, eu digo equipe porque... já está caindo fora, se não você... pode. Ó, tem que ver a pessoa. Mas, Valdo, eu inseri isso em função da pessoa já poder passar a bola de algumas coisas. Não, que aí isso é um indicador. É a base. Eu lembro quando você estava no Instituto que você já queria sair. O que é que eu falei hoje lá na hora do almoço? Foi justamente isso. Então. Que hora que você tem que disponibilizar certos encargos para responsabilizar o primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão? Que horas que é? Olha bem, é a hora aí você que vai ver. Mas veja, isso vem depois, não tem nada a ver com a escolha do que está certo, o que é mais rentável. Não, isso aí é secundário, isso vem depois. Primeiro você tem que enfrentar você. Isso aí já está enfrentando o processo centrípeto. Vem nessa. Eu quero ver o centrão. É o processo do egão. A coisa aqui. Tem lógica, não tem? Valdo, quando a gente está fazendo esse esforço assim, sobre-humano para corrigir as sutilezas da cosmoética e adquirir uma postura e uma atuação muito mais profunda, a gente já está qualificando aquilo tudo que vem depois, né? Porque a produtividade vem depois. Mas agora é muito difícil mudar os velhos hábitos. Isso, quando perde esses cacuetes... Que a reciclagem tem que cortar os detalhes, cirurgicamente até o osso, senão não vai. É aí que eu chamo. Faz a Ressex, que é a reciclagem existencial, a geral, é do cenário. Agora depois você vai para o ator, o egão. Aí é a Recim, essa é que manda. Que no afã, isso que eu estava falando. No afã de produzir, passa muita coisa batido assim em paralelo no caminho, que são essas sutilezas, esses detalhes, no modo de abordar, na maneira de fazer. E outra coisa, essas pessoas olham, que eu fico falando todo dia em detalhismo aqui, né? Essa coisa toda, fala assim, esse cara aí, ele é vítima do toque. Ele tem a compulsão do toque. Quer dizer, essa pessoa que fala isso, ela deve ter o toque. Todos esses que jogam em cima do outro, que ele tem o toque, é porque ele tem. Mas é porque o toque... É uma projeção e é um processo também de somatização. O toque é uma escravidão, né, Valdo? A organização é liberdade, é completamente diferente. A organização, ela te dá alegria, ela diferente. Não dá sofrimento. O toque não, a pessoa sofre com aquilo, fica lá. É o caso da Dumont, que está lá com o psiquiatra, o psicólogo, o Diabo a 4, e ele vê que tem uma almofada que está fora da poltrona. Tinha que pôr no meio, para ficar estético. E ele está conversando, a ideia dele está na almofada. Então, esses caras de almofada, eles sofrem. É a turma que tem uma almofada dentro da cabeça. Agora, veja, são esses que combatem a gente, porque eles não conseguem ser igual a gente. Então, ele é o toque. Agora, veja, muitos desses têm o toque e não sabem que tem. Tem cara aí que eu já falei, olha, seria bom você estudar um processo, o que é o toque com detalhes. Procura ver os livros com calma, veja aí tudo que o povo já escreveu a respeito disso, para você entender. Aí o cara vai lá, estuda, depois vem e fala para mim, Valdo, você fez eu estudar para eu descobrir que eu tenho toque? Eu falei assim, o que você queria? Era um jeito para você mesmo descobrir. Chama-se autodiagnóstico. Você acabou de fazer o seu autodiagnóstico. Então veja, aquela pessoa que eu falo para fazer assim, não, vamos ver se você está tremendo, ela está assim. Essas são das tais que falam, não, esse cara tem o toque. Isso é um monk. Gente, é muito engraçado esse processo. Agora, eu lembro que desde que eu comecei a estudar dentro da área da saúde, o curso de odontologia, que eu via as pessoas pegando a doença que ele via, que ele tinha, e pega e joga em cima do outro. Eu vi isso a vida inteira. Você já deve ter visto isso, mas da psiquiatria que tem mais. Agora, é demais. A gente nota isso todo dia. E outra coisa, às vezes as pessoas fazem isso com muito boa vontade, estão procurando acertar. A intenção é boa.
Está entendendo? Mas a ignorância é maior do que a intenção. Quando a ignorância supera a intencionalidade boa, é uma pena. Aí você só lastima tudo que acontece. E outra coisa, a baratosfera está assim, de gente, com essa condição. Ótima intenção, morreu prematuramente. O cemitério está cheio de gente que aconteceu isso. Dessoma prematura por ignorância clássica, ou crassa, né? É uma pena isso tudo. Com isso, a gente não está dizendo que a gente sabe tudo, não é isso. Nós estamos procurando acertar. Por isso que a gente debate tudo aqui. Qualquer assunto, como diz lá no Meia, qualquer paixão me adverte. É assim que o Carioca falava lá. Qualquer paixão me adverte. Não sarta de banda, porque qualquer paixão me adverte. Isso é do Carioca. Quer dizer, para nós aqui, então, qualquer paixão nos adverte. Quer dizer, qualquer tema serve para as nossas pesquisas, abordagem, investigações e desenvolvimento da apreciação do que é que se passa. Agora, é duro de ponderar isso tudo. Você tem que ter balanças diferentes. Por quê? Você vai falar, não, mas por quê? São balanças diferentes? Sim. Mas não é por causa do peso, é por causa do tamanho. Nem toda balança dá para pesar aquilo que você quer. Tem balança que precisa ser maior do que a outra. Então, nem toda balança serve para tudo. O povo pensa que é a mudança de peso. Não é. É volume, é tamanho, é quantidade. Como é que fica? De modo que o negócio era arranjar um monte de balança. Desde as balancinhas pequenininhas até aquelas que pode colocar duas carretonas em cima. Isso é que seria o ideal. Para pesar os nossos valores, e não tanto valores, né? Outras coisas que a gente chama de mega trafar. Colocar nessas balanças. Então, como é que vocês estão? Vocês acham que vocês precisam de balança para pesar os seus trafares? Do tamanho das balanças de decigramas ou aquelas do carretão? Como é que vocês estão em matéria de balança? Vão fazer o balanço das balanças. É uma vida, é o caminho, é o balanço existencial. Até que ponto que o balanço existencial acaba com o efeitismo? Pensa nisso, que a base do balanço existencial é justamente para acabar com o efeitismo. Professor, de modo que... Aqui não há... Eu queria saber o que move a vontade. O que move a vontade? A sua consciência, seu ego. Mas é discernimento? Não, é seu ego, é o seu pensene, seu modo de raciocinar, seu juízo crítico, tudo é a vontade. Sai disso. Agora, a vontade, então, você começa a entender. Qual a natureza dessa vontade? Aí você começa a estudar, com a intenção. Aí a intenção logo em seguida vem. Mas para que lado? Como é que é? Não, eu vou fazer ou não vou fazer? Vem, a determinação. Que nível de determinação que tem nessa intenção? E por aí vem uma série de condições, são as reações naturais da consciência perante o cosmos. E o grau Agora veja, na hora que você pensa, você já está agindo. Pensamento significa ação. É energia. Pensene, o fim chama N, aquilo é energia. Na hora que você penseniza, você está já agindo. Então, por exemplo, a pessoa pensou mal da outra, aquilo faz mal para a outra. Agora, por exemplo, ela pensou o lado errado da pessoa, ela não está pensando errado, ela não está pensando mal. Ela pensou o lado errado da pessoa para ver o que pode ajudar aquela pessoa. Isso é outra coisa. Então, olha só a qualificação da intenção. Entendeu isso até aí? Agora, depois disso, você vai ver qual é a determinação. Você determinou o quê? Você definiu alguma coisa para determinar? Tem que ver a definição. Você definiu o quê sobre isso? Aí você determinou, não, agora eu vou fazer isso. Pronto. Você agora já tem um roteiro, uma incumbência, um empreendedorismo.
Você tem um trabalho, uma tarefa para desempenhar, para desenvolver. Depende de você. Então, tudo começa desse jeito. Mas daí a intenção, né, que a pessoa tem e a determinação vai depender do grau de discernimento que ela tem, o nível evolutivo dela. Pois é, mas tudo aí vai determinar, tudo depende do discernimento. O discernimento é a base do processo. Você entender. Com discernimento. Cada consciência aqui vale o percentual de discernimento que tem do ponto de vista evolutivo, prioritário e cosmoético. Porque não é fácil você depurar, né, os pensenes, até chegar à ortopensenidade. Não, eu acho que hoje está até fácil. Com todas as técnicas que nós já colocamos, eu acho que está bem mais fácil. Antigamente era mais difícil. Hoje está mais fácil. Porque nós aqui não escondemos nada. A gente não acoberta nada. Fala tudo na cara. Essa explicitação é que ajuda. Nas nossas vidas anteriores, nós sonegamos muita informação, acobertamos muita realidade, falseamos, criamos falácia, enrolamos todo mundo. É igual a turma da internet, está cheio de falácia por aí. É igual os chats, está cheio de bobagem. Tudo é gente da antiguidade. O negócio é falar explicitação. Agora veja, o Brasil está de uma tal maneira que a própria jurisprudência está na base da falácia. É muita falácia jurídica que tem. O Brasil nunca passou por uma fase de tanta falácia jurídica como atualmente. É tanto que estão até brigando, os juízes brigando entre eles, aquele negócio todo. As revistas dessa semana já estão trazendo isso. Eu vou te contar. Eu estava vendo uma das reportagens e falei, pois é, veja. Há 50 anos, se a gente falasse que isso ia acontecer no Brasil, ninguém admitiria uma coisa dessa. Os próprios juízes se digladiando. Não é fácil. Admiração, discordância, tudo bem. Mas agora, a falta de chegar a um consenso é terrível, né? Dentro da jurisprudência. O negócio é impressionante. As revistas dessa semana... É porque a discordância não é só do ponto de vista ideológico, só, é uma questão pessoal. Então, há acusações, há tipo de discordâncias em função de interesses pessoais. Eles fazem a crítica ad hominem, mas negativa. E outra coisa, eles não falam isso claramente. Eu, por exemplo, quando faço uma crítica de uma pessoa, eu falo assim, agora eu vou fazer uma crítica ad hominem. Clara, escuta bem. Principalmente aqueles que falam das coisas por trás e não aparecem aqui. Aí eu falo tudo na cara deles aqui. É muita dissimulação. Então, entre Vossa Excelência de um lado e Vossa Excelência de outro, há muita... É impressionante, né? Agora, o melhor da história. Eu penso que atualmente é bom ver e analisar essas declarações dessa turma da jurisprudência para a gente ver como se pode xingar os outros em alto nível. De maneira educada e diplomática, para a gente comparar o processo com a paradiplomacia. Não, mas é o anti-para-direito total. Exatamente. É muito a situação é precaríssima. É muita ironia, muito eufemismo, e tudo com as palavras mais bonitas, Vossa Agora, Excelência outra coisa, aqui. Eles colocam também os dizeres técnicos do juridiquês, mas de alto nível. Entende? Então vale a pena ver. Do latim também, né? Agora é muito engraçado, são os nomes, as vedetes que aparecem, né? Tem uns nomes que aparecem sempre. Tem um deles lá do Supremo que já apareceu nas revistas e jornais com tudo quanto é tipo de colega. Nessa semana tem uma das revistas aí, a reportagem está lá, ele de um lado e a outra pessoa do outro. Estão lá. São diferentes. Então, mas naquela reportagem que saiu na revista Caros Amigos há um tempo atrás, o autor, o jornalista, ele escancarou, ele mostrou justamente, na Piauí, né, não foi no Caros Amigos, ele mostrou justamente essas animosidades que existem entre os juízes. Agora, eu já, para mim, aqui ó, eu para mim já não vai constituir nenhuma surpresa para mim se amanhã no Supremo Tribunal Federal der um soco no outro. Mas saiu os tabefes. Para mim só falta isso, aí as vias de fato. Que já chegaram perto. Porque a questão... Só falta as vias de fato, falando em português, em direito. As vias de fato. Só falta isso. Agora, eu acho que a hora que acontecer isso, acabou. Aquele processo da toga de Satanás vai ficar bem adequada. É uma toga preta. Entende? Não, as ombreiras,
Toga de Satanás. Agora, veja, eles tinham que aprender com a padraiada, né? Nisso eles não aprenderam, né? A padraiada não, põe tudo branco, luminoso, dourado, entende? O Papa com aquela coisa. Agora o senhor fala... ombreiras diferentes. Agora o senhor fala em termos de agressão física ali no plenário, porque eu acho que nos bastidores já deve ter tido uns tapas também entre uns e outros ali. Precisava de alguém arrolar isso e publicar um livro sobre as vias de fato no direito. Uma boa. Isso está faltando no Brasil. Eu acho que devia. Isso aí ia orientar muita gente a respeito das coisas. Agora, você veja bem, naquela época que aquele nosso amigo tirou a fotografia de cueca, que era um deputado, criou tanto problema. O senador lá, o Suplicy? Vocês lembram dele? O Suplicy, o senador? Não, o outro cara antes dele, muito mais antigo. Agora, a hora também que fizeram a eleição do Cacareca no hipopótamo, isso tudo aqui hoje é superior ao hipopótamo, superior à cueca do político, tudo. Agora, a nível de jurisprudência, como é que o senhor vê assim, uma perspectiva mais alentadora? Quando que o senhor vê que vai ter um ponto de ruptura com essa situação? O Supremo Tribunal tem que entrar na criminologia, porque todos esses que trabalham nesse nível, quase sempre, quando ele começa a ser desembargador, que vai subindo a situação, ele tira o corpo da criminologia. Esse povo teria que enfrentar a criminologia para ver o processo dentro de casa. Eles não veem porque eles não querem enfrentar isso. A criminalidade não existe para eles. Eles são santos. Eles são, vamos dizer, totalmente acima do bem e do mal. Mas você não viu naquele caso mais recente lá do Cesare Battisti, que da questão da extradição, eles realmente se isentaram, porque deixaram o presidente da República decidir. Na verdade, o presidente do Supremo poderia ter dado um voto contrário para justamente contrapor a decisão do presidente. Mas o senhor vê que... Mas dentro das atribuições do Supremo não tem muitos casos da criminologia. Eu penso que o negócio da jurisprudência no Brasil vai melhorar a hora que não sejam os políticos que vão fazer os tribunais. As indicações. Enquanto não tirar os políticos dos tribunais, o negócio não vai dar certo. Porque o cara está vendido. Ele já entra com o rabo preso. Tem culpa do cartório. Ele está amordaçado. Então, a mordaça começa a partir da presidência da República, em cima dos tribunais, dos juízes, da jurisprudência, do jurisconsulto. Eu penso que é assim. Você não acha que é isso? Eu acho, Então, você acha que aquele sistema... O processo é a pessoa designar, não dá. Ele já vai vendido. Ele já entra lá, porque o político que está lá na presidência já faz, daqui toma lá. Segundo o nosso colega ali, né, que é o Montesquieu, a ideia dos três poderes é justamente para poder equilibrar. Para poder, mas quando um já é indicado pelo outro, um já comanda todo, não tem equilíbrio nenhum. Isso aí dá tudo para trás, não dá certo. Agora, é uma pena. Agora, o que a gente vê que é duro é o seguinte: a humanidade está mais lúcida. No entanto, a criminalidade está muito mais aguda. A criminalidade está muito mais sofisticada. Agora, Isso é impressionante pensar. Agora, uma questão que impede muito de trazer à tona a própria ilicitude dentro do judiciário é a questão do corporativismo que existe na classe. Mas o corporativismo maior é dos políticos. Mas no judiciário também tem muito. Eu sei, mas o maior é dos políticos. É o corporativismo dos políticos que faz o corporativismo jurídico. Valdo. Olha bem, é isso. O processo todo é político. Valdo. Então, como melhorar isso? Como melhorar? Mas se a nossa média melhora, quer dizer, quando a Conscienciologia está fazendo esse trabalho, esse esforço para melhorar a nossa cosmoética íntima, se ela melhora, tem mais chance dessa média, dessa massa crítica, supitar e aparece o líder lá em cima depois. É um esforço microscópico. Não tem o líder sozinho. É positivo. O problema todo é que não adianta aparecer o líder sozinho. É um esforço da microminoria minúscula, mas é positivo. Isso aí é que interessa. Enquanto a pirâmide do favorecimento for essa, eu tenho meu alto esforço dedicado nessas coisas aos 80 anos por causa disso. Eu insisto até aqui dentro desse jeito por causa disso. Se não fosse, eu não estaria nessa. Agora, o que eu vejo é o seguinte: eu olho também o futuro imediato. Né? Todas essas pessoas nós vamos encontrar fora do corpo. Sem o soma. Aí as somas vão ser diferentes. Aí eles vão ver o tanto que eles dividiram.
E nós vamos ter que multiplicar os altos esforços. Aí então vem a sua aritmética. Mas o fato da gente... Aritmética evolutiva. O fato da gente estar por aí praticamente infiltrado, todo mundo é infiltrado em alguma coisa, algum segmento da sociedade. Isso é que está fazendo o diferencial por causa dos exemplos mútuos, né? Agora, e não lá de cima é que existe muita cair de paraquedas alguém. Milenar em todas as áreas com intenções negativas. Sim, claro. Essa infiltração com intenção negativa que é a máfia generalizada que está por aí. Isso aí é que é o duro, que é o processo das consréus, é a baratosfera e uma da esperança, a transmigraciologia. Gente, a transmigraciologia é uma coisa que nós não podemos esquecer. Ela está solapando por baixo, em silêncio, tirando os elementos. Esse processo, esse cancro que existe aí no problema. Mas as TENEPs também, vai melhorar pouco a pouco, porque está sendo limpo. Estão começando a limpar lá de baixo. A situação toda você está entendendo? Debaixo da terra. Subterrâneo. As TENEPs individuais e coletivas que estão sendo feitas hoje, mesmo incipientes, cada uma dentro do seu nível, elas também estão solapando esse edifício, esse ruim do edifício. Uma pessoa que começa a trabalhar em silêncio com os princípios que nós estamos aqui passando, que não são nossos, que são do processo extrafísico, alguma coisa já começa a mudar ali naquela área. O negócio é minúsculo, mas começa a funcionar. E outra coisa, o exemplo com o tempo, ele arrasta. Não adianta, ele arrasta. Então, uma hora nós vamos ver os efeitos dos exemplos positivos. Não tem jeito. Agora, a TENEPs, por exemplo, é uma coisa silenciosa, quieta, individual. Ninguém está sabendo. Essa é uma infiltração positiva das mais eficazes que tem. Mais eficiente. E já tem muita gente praticando a TENEPs. Agora já são milhares de pessoas. Isso aí é um negócio muito sério. Não é de brincar. Dessas 600 pessoas, quantos praticam a TENEPs? 247 pessoas praticam a TENEPs aqui em Foz. Olha só a força disso, como é que fica? Só em Foz. Nós estamos falando na Cognópolis. Como é que fica? Isso é muito sério. Agora, vocês estão vendo por que os alunos do curso intermissivo aparecem mais atualmente. Por que eles estão saindo lá da interlúdia e aparecendo aqui? Vem aos magotes, vem as equipex. Tem um monte deles. Valdo, o autoexemplo ele tem relação muito direta também com o sobrepairamento, né? Porque no momento que dá o autoexemplo, não tem mais necessidade de nada. Se as pessoas começarem a pensar, começar a raciocinar o que a gente quer dizer, o que a gente define como sobrepairamento cosmoético, evolutivo, prioritário, só isso aí já mudaria a vida da pessoa. O sobrepairamento. Mas... olha, eu passei tantos anos sem falar muito sobre o pairamento. Agora que nós estamos abrindo um jogo, porque a turma está começando a entender. Já pode devedar a massa. Porque antes eu falava, o povo falava, não, isso aí né, é muito processo. Não, tinha vários nomes que eles falavam. O primeiro que eles falavam assim, você está sendo muito idealista. Você está fora da sua realidade. Gente, o que eu escutei nisso nessas últimas décadas não foi fácil. Eu falei assim, certo, o seu idealismo é fora de série na hora que você faz esse meu diagnóstico. Eu te agradeço muito. Valdo, uma outra relação também que eu vejo assim, muito séria é que o conflito ele existe quando o autoexemplo é fraco. Quando o autoexemplo é forte, o conflito desaparece. Ele desaparece porque não tem mais razão de ser, a pessoa não dá valor para aquilo. Lógico. Aquilo perde o valor. Não tem mais importância. Então o processo todo é mesmo a desativação do valor. Quer dizer que... O problema mais sério da evolução é melhorar os valores, a reciclagem dos valores pessoais da pessoa. Se ela melhorou essa reciclagem, acabou. A anticonflitividade, então, ela está em razão direta do autoexemplo, né?
Porque ele vai, toda vez que há um autoexemplo, há um sobrepairamento e a pessoa sai daquela faixa. Você encontrou com uma pessoa que ela começa a entender a anticonflitividade, e ela está combatendo todos os conflitos, os autoconflitos e os heteroconflitos, acabou. Essa aí já está vacinada, ela vai longe. Então o problema do conflito, só entendimento disso também é outra coisa. Por isso que eu bato muito nessas coisas aqui. Entende? Sobrepairamento, anticonflitividade, imperturbabilidade, não tremer. É a base do nosso processo para tudo. Então, por exemplo, qualquer um que vir debater conosco, inclusive esse que eu estava falando aí, os teletertulianos da esquerda, ou se vocês quiserem, arranja outro nome, vamos dizer, melanciosos, aqueles que são a favor e que são contra, ou os mini-dissidentes, ou que nome que vocês querem dar, aqueles que se acham superiores a nós, que sejam. Então, a hora que eles aparecerem aqui, a primeira coisa que a gente vai ver é isso com eles. Faz assim com a mão. Pois é, a primeira coisa vai ser essa. Não, faz assim. Se ele tremer, faz assim, ó, fica por aí, traz um copo d'água para ele, faz favor. Vamos dar um copo d'água para a pessoa e tal. Não, aquele que não chega, esse a gente já excluiu. Eu estou falando aquele que chegar. Que esse a gente tem que dar todos os salamaleques. Tem que fazer as reverências. Nós temos que ter uma liturgia cerimoniosa de assistência. Muito sério. Sobre pairamento agora, só depois do verbete. Eu estava relendo umas anotações de 1989, eu peguei um diário, um registro, 89, 90. No Centro Espírita, lá em Jacarepaguá, quase me bateram. Não, é no elevador, no aeroporto. A gente perguntou, mas Valdo, e tal questão sobre pairamento? Mas e se para essa outra aqui? Sobre pairamento. E essa aqui também. Então eu tenho dezenas de respostas suas que tem o sobre pairamento na raiz. Mas a gente leva muito tempo para entender que o autoexemplo vem antes, porque sem a gente conseguir dar o autoexemplo, não dá para ficar por cima num sentido cosmoético, porque a gente não tem autoridade moral para ficar. Sobre pairamento é o seguinte, uma coisa muito séria. Ele permite a você saber que hora que você entra na ação jurídica e que hora que você renuncia. Sobre pairamento. Os desvios, aquilo que eu estou falando aqui, a autoenganologia. A autoenganologia aqui, autoengano, é um 3 aqui. O que você queria? Não, porque nem sempre a renúncia, por exemplo, de uma ação jurídica é cosmoético, né, professor Valdo? Tem determinados casos que tem que... mas às vezes tem aí uns assuntos seríssimos nisso. Um deles, só para você pensar. Às vezes é bom a pessoa entrar com ação jurídica, então, porque é o jeito de fazer assistência. Exatamente. É o jeito de fazer... Olá pessoal, gostaria de convidá-los para o curso Balanço Existencial. Às vezes é a forma que tem que fazer esclarecimento para a pessoa fazer um verdadeiro inventário da sua vida, os seus acertos, erros, conquistas e realizações, desde o momento do nascimento até os dias de hoje. E a partir daí, estabelecer um plano de ação, as metas para melhorar os resultados na sua programação existencial. Com 19 professores, o curso ocorrerá entre os dias 18 e 21 de fevereiro de 2012. É para fazer o esclarecimento da outra pessoa. É para fazer o socorro à humanidade. Tudo isso foi criado para ajudar. A sanção também é vários, né, Cris? Em alguns contextos, dependendo do nível, é exatamente. Só aquilo resolve. O processo do veredito é seríssimo. Um veredito. Então, como é que fica? Agora, outra coisa. O que a gente nota também é o processo aí das brigas até jurídicas, inclusive bibliográficas, né? O caso aí do Hurricane, com os negócios todos. O processo da privataria que saiu agora. Como é que fica? É que a maioria disso sai aquele negócio. Falaram tanto dos políticos do Brasil, aqueles livros. Cadê aqueles livros? Ninguém fala mais neles. Sabe daquele negócio? O livro traz até a cara do político na frente, acabando com ele, o livro todo. Cadê? Lembra do ACM?
Lembra da CM, aquele livro? Quer dizer, é um monte de cometas bibliográficos que aparecem. Parece aquele livro assim, que é um cometa bibliográfico. Não surtiu efeito nenhum. Não fedeu, nem cheirou. Passou. Cometa. A pessoa que começa uma ação dessa, assim, de abrir o jogo e tudo, mas ela esquece que ela não pode falar, eu vou. Ela tem que olhar para trás e falar, posso ir? Porque ela vê que ela está presa aqui, que ela tem o rabo preso ali, agora, que ela não pode andar. Na jurisprudência, isso é um fato, né? Ninguém dentro do universo da jurisprudência está sozinho. Mas você vai falar assim, não, mas ninguém dentro da evolução está sozinho. Mas não é isso. Eu quero falar o seguinte, que ninguém dentro da jurisprudência está sozinho do ponto de vista profissional. Estou certo ou errado? Você não acha que a maior dificuldade que tem um advogado ter voz única, levantar e falar alguma coisa e fazer alguma coisa sozinho? Ele é possível fazer alguma coisa? Não é. A lei não permite isso. Até mesmo porque as decisões superiores são todas feitas em colegiado, é um conjunto, é um grupo de juízes, de desembargadores ou de ministros que decidem. Agora, o colegiado é uma coisa inteligente. Tem isso tudo. Mas veja, nem sempre tem a democracia pura. Não, mas desde a época do Papiniano, os 5 jurisconsultos lá já decidiam com colegiado. Mas começaram fazem só 2000 anos. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. 2 milênios na Terra não vale nada, né? É muito pouco ainda. Eu acho. É das minhas coisas, sempre achei isso. Agora, eu acho que é das coisas do Zé. Aí eu recorro para a memória do Zé. Entende? Isso aí é sério. Para a memória do Zé. Eu não posso jogar fora isso. Se você recebeu alguma coisa para a sua instrução, você tem que usar aquilo. Você não pode dizer que você não conhece aquilo. Você não pode sonegar informação mais a respeito daquilo que você sabe. Esse é o processo da retrocognição. Desculpa. Na página 29, Crescendologia, você pode aprofundar, por favor? O crescendo audiência. Crescendologia, o crescendo audiência, patrocínio, lucro. Por exemplo, nós temos aqui uma audiência que eu tenho diariamente, tá certo? Hoje eu não sei quantas pessoas, mas colocando por baixo, a média é mais de 50 pessoas por dia. Essa é a minha audiência. Agora, qual é o patrocínio que a gente tem aqui? O patrocínio nosso é o da conscienciologia. Quem patrocina a nossa tertúlia é a conscienciologia. O que eu vendo aqui é a conscienciologia. Agora veja, qual o lucro que a gente tem? É a TARES. Eu penso desse modo, eu não sei o que vocês pensam. Cada um deve pensar ao seu modo. Agora, isso é um crescendo. Então, eu tenho audiência, há um patrocínio do conhecimento da realidade evolutiva através da conscienciologia, que vai dar um lucro que é a melhoria das fichas evolutivas de vocês. Se a ficha evolutiva de vocês melhorar, eu vou pegar o meu quinhão. Está claro? Depois de caminhando para 10 anos de tertúlia, vocês não acham que eu mereço pelo menos um pedacinho, né? Assim, né? Entendeu? Então veja, isso tudo é lucro. É ou não é? Tem lógica isso aí? Agora aí, como diz os nossos amigos lá, você está comigo? Quer dizer, capite? Ou, se quiser, acapito? Entendeu? Agora, quando eu falar, tem que falar uma opção de coisa. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tinha mais uma. Há muito tempo que eu não falo, de vez em quando eu preciso falar aqui, para mostrar que nós estamos estudando. Porque senão o povo vai achar que a gente esqueceu. Faz 6 décadas, faz 6 décadas. Estou falando com 200 gramas, tá certo? Se vocês querem que eu faça, se vou viver ou mantiver, ou se você mantiver. Agora, ela está meio tonta. Para eu fazer a coordenação com subsídio gratuito,
Falei tudo que precisava. Todos esses são os vícios de linguagem que nós estamos repetindo aqui, que o povo acha que eu não devo falar nas coisas. Então, vamos chamar a atenção. Deve ter mais, eu ainda tenho que fazer uma relação. Não, menos esse aí não. Esse aí já está muito assim na cara. Tem uns que são na cara demais, a turma já não está mais nessa, né? Menos, isso foi no Lula no início, mas depois ele mesmo falou, eu já não falo mais menos. Ele mesmo falou, ele cresceu nisso aí. Não, mas depois de 8 anos, né? Você sabe, 8 anos de curso primário não é fácil. O Estado é laico. Aí o cara falou, mas como? Quer dizer que é o chocolate que está mandando no Brasil? Isso é o cara que falou para mim. O Estado é laico. Aí ele vira para mim e fala assim, mas vem cá, quer dizer que é a companhia de chocolate que manda no Brasil? Eu falei assim, eles estão mandando. É a laica. Chocolates laica. Sabe? É o mais forte do Brasil. Tem aquele outro cara, né? Allan Kardec, o malandro do outro mundo. É a mesma coisa. Isso na minha infância a gente já falava isso. Allan Kardec, a melhor lã que existe, a lã do outro mundo. Entende? Chocolate laica, aquele que manda no Brasil. O Brasil é um país que tem um regime político laico. Entende? O chocolate manda no Brasil. Mas eu vou te contar, o cara falou para mim, mas Valdo, quer dizer então que é uma indústria de chocolate que manda, é a mais forte que tem no Brasil? Eu falei assim, a laica. É a brava. Não é fácil, minha gente. É a mudança do K pelo C, ou C pelo K. É um troço muito sério. C e K. Você tem que ter cuidado com isso, né? Senão dá problema. Mas olha, nós ainda temos 5 minutos. O que é que ficou mal parado aí? Escuta, você não falou nada hoje. Eu estou esperando aí, ó. O que é isso? Está tudo bem com você? Em matéria de efeitismo, você está de acordo com tudo que a gente falou? Não vai dar o contra em nada? A desculpa é não tem o microfone. Não tem o microfone, é isso? Você está meio numa ilha, você está isolado aí, é por causa disso, só ficou atrás do vento. Estou isolado aqui. Não, dá tudo certo, achei os exemplos bastante esclarecedores. Você vai ficar aí até quando? Valdo, estava pensando em ficar até quinta, mas eu estou tendo que resolver um assunto e eu não sei se eu fico até hoje. Vai voltar aqui agora? A programação para este ano é uma vez mensal aqui, que eu estou morando agora em Ponta Porã. Nossa, pois é, por isso que eu sei da história. Isso aí fica 7 horas, 8 horas. Até escorregar de lá para cá demora. Não, mas é tranquilo. Lá é... Você vem de quê, hein? De ônibus, no caso. De ônibus. Isso. Agora, quantos dias são? Quantos dias? Quantas horas? São 7 horas. 7 horas só? Isso. Já dá para vir? Oi? A estrada tá boa, hein? Tranquilo. 7 horas de lá para cá. Isso. A minha logística melhorou bastante. Eu estava em Recife anteriormente. E aí passei no concurso do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, né, para professor de administração. E aí estou fazendo lá meu... você, tá certo? Estamos aqui. E eu estava curtindo também um pouco meu aniversário, né, que é hoje. Aí estava aqui mais hoje, em silêncio. Eu desconfiei de você. Isso E inclusive não faço aniversário sozinho. Como é que você tem assistência? Veja, eu te falei lá, foi ontem, né? Isso. Você tem assistência. Ou do gravador, Você é que chegou para mim aqui e falou assim, ó, toca nele lá. Aí eu olhei para você e vi a aura, o negócio todo. O que você viu, Valdo? Escuta, isso que aconteceu comigo. Agora fala. Agora ajoelhou, tem que rezar. Falou. O problema é o seguinte, é que aqui não tem ninguém que fez aquela viagem comigo, lá da casa do homem, não, né? Eu acho que aqui não tem ninguém agora. É justamente isso que aconteceu. O caso é o seguinte, hein? Não. Foi. Você está sabendo da história. Pois foi justamente isso aí, ó. Foi o que aconteceu com o homem lá. Você sabe que lá foi o seguinte, nós estamos
na casa de um parente de uma pessoa muito dada, grata, muito séria conosco, que estava com a gente. Nós fomos lá e eles iam dar até um almoço lá. Na hora que eu chego, aparece uma pessoa que está sentada lá, que chegou, sentou numa cadeira, ficou lá. E eu vi pela expressão uma pessoa de idade. Aí vem a concierge para mim e fala assim, toca nele, pergunta para ele as coisas. Aí eu vi para ele e falei assim, escuta, quantos anos o senhor tem? De cara, você está entendendo? Aí o cara falou assim, não estou entendendo, você ainda nem me cumprimentou direito e já fala, hoje é o dia do meu aniversário. Agora, a mesma coisa aconteceu aqui agora, isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu já ia aqui, olhei o horário e falei assim, que coisa, aí ele falou assim, ó, mexe com ele lá, toca no assunto, eles falaram. É aniversário. Como é que eu ia saber disso? E eu estava sentindo o fluxo para cá também, que você olhou para cá, eu falei, não acredito. Né? Mas foi de caso pensado, né? Passar o aniversário esse ano aí, planificar as vindas aqui e me entrosar com as equipes. Você acha aqui. que valeu a pena os seus 17 anos aqui, certo? A primeira vez aqui eu vi um monte de vaca aqui, né? Estava em 95 aqui no lançamento do projeto. Agora, então, o processo de comemoração e de aniversário, eu já falei, extrafisicamente, existe muito disso. E eles olham muito o que ocorre aqui. Agora, às vezes, a gente está totalmente ignorante no assunto. Então, eles dão uma colher de chá, né? Foi isso. O caso da do velhinho me criou um problemão depois, porque eu tive que começar a falar sem parar, eles perguntando milhões de coisas. O almoço foi violento em matéria de... Foi nesse que teve o negócio lá do Ponte de Miranda, que apareceu um advogado, sabe? Que o advogado queria saber qual o nome do Ponte de Miranda, porque dava um prêmio, a pessoa tirava a nota maior se falasse o nome inteiro do Ponte de Miranda. Entende? Então eu falei assim, pois é, no meu curso de Direito teve isso, que ele é considerado um ícone, né, do processo da jurisprudência. O nome dele é Francisco Cavalcante Ponte de Miranda. Então o povo nem sempre sabe. Quer dizer, o Chico Cavalcante, você está entendendo como é que é? Porque nordestino tem muito Cavalcante e tem muito Chico. Valdo, e também não estou só, né? Na realidade eu sou gêmeo e o Eduardo, que é meu irmão gêmeo, também está aniversariando hoje, né? Por uma questão lógica. E ele também assiste as tertúlias. Gente, eu agradeço muito então a boa atenção de vocês, como audiência, plateia e auditório, está entendendo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 67 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 35 votos presenciais, 15 votos online. Hoje temos um recado. Rosa, programa Verbetografia e Andes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos, presentes, ausentes, os nossos teletertulianos. Estou aqui para apresentar os sorteios dos amigos da enciclopédia para o mês do mês de janeiro. Sendo que o sorteio vai ser feito no dia 5 de fevereiro. Então, o primeiro sorteio vai ser o livro Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência. Um livro biográfico, da autora da nossa amiga Aline Niemeyer. O segundo, uma vaga no curso de energometria, promovido pela CIP no dia 26 e 27 de maio de 2012. Uma vaga para o curso da IASSE em Foz do Iguaçu, a dupla evolutiva, 11 de fevereiro, pela professora Nancy Trivelato e Wagner Egretti, e para tecnologia e para ecologia, do dia 12 de fevereiro, com o professor Wagner Alegretti. Uma vaga para o 10º curso do Balanço Existencial, promovido pela PEX no dia 18 e 21 de fevereiro. É importante que todos os amigos da enciclopédia estejam em dia com as suas adesões. Estamos esperando mais adesões para esse mês. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o programa Verbetografia semipresencial. Ele é composto de duas partes, a parte virtual, que já está disponível, independente de você querer fazer a inscrição ou não. É só você entrar na página no site da tertúlia, na página do Verbetógrafo, e já estão lá disponíveis 3 aulas
que são as aulas virtuais. A parte presencial vai ser realizada no dia 23, 24, 25 e 26 de fevereiro, logo após o balanço existencial, ou seja, logo após o Carnaval. É uma data que possibilita as pessoas que moram, que vêm de fora ficarem aqui, porque é imprensado com Carnaval, né, um feriado, e as pessoas que estão morando aqui também podem ter facilidade, mas é um intensivão que vai de 8 da manhã até 8 da noite. Então é quinta, sexta, sábado, domingo, a pessoa tem que ter essa disponibilidade. A gente tem poucas vagas e a gente pede então àqueles interessados para procurarem a recepção do CAEC, porque a gente não vai ter condições, devido à restrição de sala, de ampliar esse número, tá bom? Tem poucas vagas mesmo, tá bom? Esperamos vocês então. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Consciência Grupo Kármica, especialidade Grupo Karmalogia. Obrigada e boa tarde a todos.